Vamos conversar agora sobre saúde das mulheres. Pan, você sabia que uma em cada 10 mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, sofre com os sintomas da endometriose? Silenciosa e dolorosa, essa doença crônica pode impactar muito a qualidade de vida das mulheres. Daqui a pouco vamos entender melhor sobre esse problema com o ginecologista Dr. José Bento. Mas antes, vamos assistir ao depoimento da Rafaela Josi, que convive com a endometriose há mais de 2 décadas. A endometriose, ela teve um grande impacto na minha vida. Eu convivo com a doença há mais de 23 anos. Eu fui passando por vários profissionais e com 17 anos de tanto sofrimento, eu tive o diagnóstico de endometriose profunda, como também o diagnóstico por imagem de todos os meus órgãos que estavam acometidos. Eu tive acometimento grave de outros órgãos e outras partes do meu corpo que não estão entre os mais comuns da doença, que foi no nariz, na pele, no meu diafragma, no útero, porque minha primeira cirurgia foi na adolescência, no mesmo ano que eu menstruei. Eu creio que 4 meses após o primeiro ciclo menstrual, eu fiz a minha primeira cirurgia. E hoje, eu já passei por 7 procedimentos cirúrgicos, eu perdi 5 órgãos do meu corpo que foram paralisados pela doença, os 2 ovários, os meus 2 ureteres, meu rim direito, minha bexiga, a vagina, o intestino e minha pelve estava toda congelada. Então, assim, o tratamento da cirurgia por excisão, ela salvou minha vida. Eu ainda tenho focos no diafragma, que eu estou monitorando por conta das dores no ombro, para passar por um próximo procedimento cirúrgico. E uso sonda urinária como sequela, além de algumas lesões nervosas que eu tenho dores. Então, no meu blog, Vivendo com Endometriose Profunda, no Instagram, eu partilho o meu enfrentamento com a doença para que outras mulheres encurtem esse sofrimento. História difícil a sua, Rafaela. Eu agradeço a coragem de compartilhar com a gente aqui, viu? Rafaela Josi, experiência e enfrentamento contra a endometriose. Você faz contato com ela através do Instagram, @vivendo com endometriose profunda, @vivendo com endometriose profunda. Quero dar boas-vindas agora ao Dr. José Bento. Seja bem-vindo, mulheres. Muito obrigado. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, e você? Tudo bem. Nossa, que história difícil que a Rafaela vivenciou. Nossa. E vivencia ainda, porque a gente pode dizer que a endometriose é uma doença crônica. Crônica. E não tem cura. Não tem cura. Não tem como você administrar a endometriose. Mas realmente o que aconteceu com a Rafaela é um caso muito raro. Você vê que ela tinha em outras regiões, no nariz. Eu tive uma paciente que tinha no ouvido. Então ela tinha endométrio no ouvido e quando ela menstruava também pelo ouvido. Então ela tinha que usar absorvente, algodãozinho, no ouvido quando menstruava. Quer dizer, são casos muito raros. Tá. Normalmente a endometriose se localiza-se na pelvis, no abdômen, perto da bexiga, perto do intestino. Por quê? Porque endometriose é causada pela localização do endométrio, aquela camada interna do útero, fora do útero. Bom, mas como que sai? Na hora que a mulher menstrua, ela menstrua pelo colo do útero, pela vagina, vai até o absorvente, aquele sangue misturado com células endometriais, que são as células que recobrem internamente o útero, mas também tem 2 furinhos pelo útero que sai o endométrio por ali e vai se localizar na pelvis. Isso acontece com todas as mulheres. Mais 10 a 15% das mulheres, por um processo, um problema imunológico, o sistema imunológico dela não consegue limpar esse sangue. Não conseguindo limpar, esse endométrio gruda e cria um processo inflamatório na região.
e aí causa muitas dores. Até pra gente entender um pouquinho mais como é que funciona, né? Então, o endométrio seria essas partes vermelhas mais escuras, é isso? Exatamente. Então, essa parte aqui, olha, vamos ver se eu consigo orientar. Isso aqui tudo é o endométrio. Esse endométrio, ele está se preparando para receber o embrião. Sim. Quando a mulher, então, não engravida, esse endométrio já preparado, parece uma almofada. Esse endométrio preparado, ele descama, porque ela não engravidou. Então, ele descama e vai sair o endométrio que é a menstruação. O problema é que sai por aqui também, ó. Porque isso aqui é uma continuidade pelas tubas uterinas. O útero é um bolinho de músculo. Quando a mulher está menstruada, ele contrai para ela não perder muito sangue. Nessa contração, o sangue extravasa como se fosse um tubas. refluxo. Como se fosse um refluxo. Então volta pelas trompas. Mas isso, como você disse, acontece com todas as mulheres. Com todas as mulheres. Isso é normal. É normal. Tá. Agora, 10 a 15% das mulheres, o sistema imunológico não está muito bem preparado e então não consegue limpar esse sangue. Porque todas as mulheres conseguem limpar. Fica meio inchadinho, fica mais sensível na época da menstruação, mas o sistema imunológico vai lá e limpa. Em 10 a 15% não consegue limpar, e aí ele gruda e começa a se desenvolver. Cada alteração, cada menstruação, ele começa a aumentar. Mas como que ele sai para fora? Porque a gente imagina que aquilo ali tá tão fechadinho, né, dentro do organismo, inclusive com as trompas e com os ovários. Como é que essa célula consegue escapar e começar a se desenvolver do lado de fora? Bom, e continua a pergunta, são células que se multiplicam, por isso que vai tomando conta de outros órgãos? Exatamente. Mas cada menstruação sofre os efeitos hormonais do endométrio, que está aqui. E vai somando em quantidade. E ele está aqui fora, olha, está aqui fora, está aqui fora, está aqui fora. Ele vai sofrendo também esses estímulos hormonais. Agora, a mulher tem a cavidade abdominal aberta para o meio exterior. Como? Pela vagina, o colo do útero, porque é aqui que é colocado o espermatozoide. Então tem que ter um pertuito para passar para dentro do útero, passar pelas trompas e chegar até o óvulo. Então tem que ter essa abertura. E essa abertura que o endométrio aproveita para cair dentro da cavidade abdominal. Entendi. Então a cada aberto, não é fechado. Esse endométrio é provocado, podemos dizer assim, pelos hormônios que estão atuando ali. E todo o endométrio, inclusive o que está fora do útero, sangra, é isso? Todo endométrio vai sangrar. Exatamente. Só que não tem para onde ir. Ele não tem sair pela vagina. Então ele vai se acumulando dentro da cavidade abdominal. Tá. E vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que uma das características da endometriose é que é uma doença engravescente, ou seja, ela vai piorando a cada mês. Entendi. Os sintomas vão piorando a cada mês. Que sintomas? Dor. É a maior causa de dor pélvica na mulher, a maior causa de dor pélvica na mulher é endometriose. E você disse que 1 em cada 10 passa por isso. E o diagnóstico não é fácil. É mesmo? Por quê? Não é fácil porque às vezes o médico não pensa. Mas ela fala que está com uma cólica, acho que cólica durante a menstruação é normal, é fisiológico e ela vai aumentando. Então, quanto mais precoce se fizer o diagnóstico, melhor. Porque aí você já institui um tratamento, pode ser um tratamento hormonal, pode ser até cirúrgico, mas você já trata e evita de acontecer o que aconteceu com a Rafaela, perder órgãos. E como é que a gente vê a endometriose? Através do ultrassom? Ultrassom com preparo intestinal ou ressonância com preparo intestinal. Mas esse ultrassom tem que ser com pessoas qualificadas, porque não é fácil encontrar uma pessoa qualificada que possa visualizar esses focos. Não sabe, o diagnóstico é muito difícil, a formação desse profissional é difícil, visualmente. Então, não é um ultrassom comum. Você pedir um ultrassom endovaginal, ele não vai fazer o diagnóstico de endometriose. É mesmo? Tem que ser um ultrassom com pessoas qualificadas que já têm experiência em diagnosticar endometriose. Entendi. Olha só, então quer dizer que a gente tem muitas mulheres achando que estão só com uma cólica e já estão sofrendo com endometriose. Exatamente. Então é isso que é preciso. Quer dizer, as mulheres que estão nos escutando agora sabem que será que essa dor que eu estou sentindo, essa dor que eu já procurei o médico para ver o que era, será que não é endometriose?
a mulher é a protagonista, ela que precisa chegar às vezes para o médico e falar, escuta doutor, será que não é endometriose? Nós somos os campeões de diagnóstico de endometriose, o Brasil. O Brasil faz muito diagnóstico de endometriose. Isso realmente é muito bom, porque isso é muito nossos importante, médicos, né? Lógico, o médico é muito bem preparado para isso. Mas, em média, demora-se 5 médicos para fazer o diagnóstico e 8 anos. Nossa. Durante 8 anos ela fica com essa dor vai piorando. Até descobrir qual é o problema. Até descobrir. Olha que difícil. Qual é o hormônio que atua? Estrogênio. É o estrogênio? O grande problema da mulher é o estrogênio. Só que a mulher não pode ficar sem estrogênio. O estrogênio que dá a feminilidade, o estrogênio que dá a formosura da mulher, que dá as características da mulher, que dá a formação do corpo da mulher. Quer dizer, é a mulher, é o estrogênio que é o responsável pela mulher ser uma mulher. Agora, o problema é que antigamente as mulheres engravidavam logo depois da primeira menstruação. Primeira, segunda, terceira menstruação, 16 anos elas menstruavam e já engravidavam. E aí ficavam 9 meses grávidas. E o estrogênio, então, diminui, porque tem bastante progesterona. Então, uma proteção para a mulher. Era um filho por ano, né, no passado? Então, Exato. o estrogênio atuava muito pouco, 15 filhos, né? 20 filhos. Hoje não. A sociedade, então, criou essa armadilha para a mulher. Hoje ela não tem filhos, tem muito estrogênio durante toda a vida dela. Ela menstrua 400 vezes, antigamente eram 20 vezes, 25 vezes. Ela menstrua 400 vezes, aí começa a ter doenças estrogênio dependentes. Endometriose, mioma, câncer de mama, pólipo, câncer de endométrio. Nós estamos agora no setembro de flor, que é o câncer de endométrio, né? Em homenagem ao câncer de endométrio. Então, para todo mundo ficar atento a esse tipo de patologia. Mas é a maior causa de dor, olha lá. Vamos fazer o seguinte, uma pequena pausa nesse bate-papo com o Dr. José Bento para assistir ao depoimento de Taryn Flores, que manteve o sonho de ser mãe mesmo após o diagnóstico de endometriose. Vamos ver. Eu tinha 30 anos de idade, estava tentando engravidar e já fazia um tempo e eu não conseguia. E eu fiz vários exames, meu marido fez vários exames e nada encontrava. Então a suspeita foi endometriose. E a minha médica falou, olha, a única solução que é possível ser feito é uma cirurgia, uma vídeo. E aí, se tiver endometriose, a gente faz a raspagem e depois você pode tentar novamente engravidar. Na época, eu não tinha nenhum sintomas, eu não sentia dor, era bem visível. Foi uma cirurgia super tranquila, são 3 pontinhos apenas que eles fazem, né, por vídeo. E após essa cirurgia, passou mais ou menos 3 meses, eu engravidei. E a gente sim acredita muito que foi por conta, né, dessa curetagem que foi feita quando eu precisei fazer a cirurgia, né, de tirar os focos de endometriose. E hoje eu não tenho mais e foi super tranquilo para mim. É isso, meu depoimento. Aí tá vendo, conseguiu, né? Ainda bem. Realizar o sonho de ser mãe, hoje, né? A endometriose é a maior causa de infertilidade. Então, a maior causa de infertilidade hoje da mulher é a endometriose. Agora, 50% das mulheres que têm endometriose, elas engravidam sem nenhum tratamento, conseguem engravidar. E 50% das outras que têm endometriose e não conseguiram engravidar, com o tratamento, conseguem também engravidar. Então o diagnóstico de endometriose não é fatal para a fertilidade, pode acontecer. A partir do momento que você tem um diagnóstico de endometriose e quer engravidar, existe tratamento. E muitas vezes, você acabou de ver, então, esse exemplo que fazendo uma cirurgia, às vezes, só com essa cirurgia de uma limpeza desses focos de endometriose, ela consegue engravidar. Já foi suficiente, né? Agora, o tratamento da endometriose, como é que funciona? Precisa inibir um pouquinho desse hormônio que você falou, do estrogênio? Sem dúvida. Ou a amenorreia também é interessante a gente fazer um tratamento que faça com que essa mulher pare de menstruar? Sem dúvida, exatamente. Então, se eu falei que a mulher ela começa a endometriose
com a menstruação, né? Quando ela menstrua, esses focos então, são colocados então, dentro do abdômen. Então, se você suspender a menstruação, a tendência é que isso melhore. Pelo menos não progrida. Então, ciclos anovulatórios, existe um dispositivo intrauterino medicado com progesterona. A progesterona é um antiestrogênico natural, também ajuda. Existem tratamentos naturais com anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, unha de gato. E uma coisa muito importante é melhorar a qualidade de vida. Porque ela melhorando a qualidade de vida, melhorando a alimentação, melhorando o sono, diminuindo o estresse, ela diminui a inflamação. A alimentação, por exemplo, ela tem que evitar os produtos lácteos, com a lactose, ela tem que evitar o glúten, ela tem que evitar a cafeína, ela tem que evitar o álcool, ela tem que evitar o açúcar. Tudo que inflama o Você fala assim, organismo. nossa, mas doutor, o que eu vou comer? Tem muita coisa ainda para comer. Tem que consultar uma nutricionista que tem experiência em tratamento de endometriose. Então, melhorando a qualidade de vida, diminui a inflamação e a endometriose, então, não progride. Deixa eu agradecer também a Taryn Flores, né, que deu esse depoimento bacana pra gente. Ela é consultora de viagem e você faz contato com ela através do Instagram, @sorrir, amar e viajar. Muito bom, sorrir, amar, viajar. Viajar, por exemplo... É ótimo, Puxa, é tudo, ótimo, né? Você, É o dinheiro mais bem investido É de muito todos, comum né? até a mulher com endometriose fala assim, olha, eu vou parar o tratamento agora, eu vou viajar com meu marido, quando eu voltar, eu começo de novo o tratamento. Quando ela volta grávida. Tem uma questão genética para endometriose? Sim, tem. Existe um fator familiar, mas mais do que isso, são os maus hábitos que acabam levando a mulher a ter endometriose. Aumenta a chance. Não é que você pode ter até um gene alterado que possa levar você a ter uma endometriose, mas você pode ligar esse gene ou pode não ligar esse gene. Como que você pode ligar? Com maus hábitos. Como você pode desligar e melhorar? Com bons hábitos. Tem uma idade de prevalência? Sim, a partir dos 25, 30 anos de idade. Essa é a idade de prevalência. É a mulher menstruando. Então ela começa a menstruar hoje com quantos anos? 11 anos de idade. E ela menstrua. Quando ela tem 25 anos de idade, ela já menstruou 10 anos. Ela já teve quantos ciclos ovulatórios? E esse estrogênio em excesso, por que existe tanto estrogênio na metade do ciclo? Na metade do ciclo, a mulher está no pico de estrogênio, porque quanto mais estrogênio ela tem, mais atraente ela fica, mais ela exala aqueles ferormônios. Para que isso, doutor Zé Bento? Para chamar a atenção do macho. Isso é uma questão biológica, é a natureza que fez a mulher assim. Agora, o que nós falamos para uma menina, por exemplo, de 18 anos, 19 anos? Não vai engravidar. Você está entrando na faculdade, você está louca engravidar agora? Imagina. Aí ela sai da faculdade com 25, ela fala, bom, agora eu posso engravidar. Não. Ainda não, agora tem que trabalhar. Vai trabalhar. Agora você tem que ter uma formação. E você Fazer vai o pé querer de meia. engravidar com 35 anos. 35 anos, 36. Aí com 35 anos, 36, ela tem endometriose. Quer dizer, já vem tendo E quantos endometriose. ciclos aconteceram até ali? Quantos ciclos? Tem bastante pergunta chegando, viu, doutor? A Shirley está querendo saber o seguinte, ó, ela está com 51 anos e ela tem adenomiose e acha que entrou na menopausa, mas ela teve hemorragia por um mês, né? Ela está usando gestinol, mas para fazer o exame, para ver se estou na menopausa, diz que tem que ficar 3 meses sem a medicação. O duro é a dor que ela tem e o medo dessa hemorragia, né? Ela quer saber da diferença entre endometriose e adenomiose, se são a mesma coisa, só que em lugares diferentes. É isso mesmo. Boa pergunta. Qual é o nome dela? Shirley, um beijo Shirley. para ela. Obrigada pela pergunta. Muito legal essa pergunta, Shirley, porque é o seguinte, a adenomiose é uma endometriose, é quando o endométrio entra na parede do útero. A endometriose é quando sai para fora através das tubas e se gruda então na cavidade abdominal. A adenomiose não, está na parede do útero, no músculo. E a característica da adenomiose é essa aí que você falou, é muita dor e hemorragia. A endometriose não dá hemorragia, porque o endométrio está dentro da barriga, não está saindo. E na endometriose dá muita dor, como na adenomiose. Bom,
O que tem que fazer? Tem que suspender essa menstruação, porque senão você vai continuar tendo hemorragia ou tendo dor. Colocar aquele dispositivo intrauterino medicado com progesterona. É uma tentativa. Se não der certo, aí a única solução que tem é a retirada do seu útero. Você está com 51 anos, então é uma possibilidade. Tá certo. Bom, mais uma pergunta bem rapidinha antes da gente encerrar. I Love Tricô é o perfil aqui dela, não sei o nome dela, mas estou mandando um beijo. I Love Tricô, ou Li Love Tricô. Quem usa DIU é mais difícil para diagnosticar ou piora a dor? Quem já foi mãe pode ter endometriose? Quem já foi mãe pode ter, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é mais difícil de ter, porque o fato dela ter sido mãe, durante a gravidez, a endometriose não progride, pode progredir, mas normalmente trata a endometriose. Mas depois volta, se não cuidar. Agora, depende do DIU que ela está falando. Se for o DIU de cobre, aí aumenta a chance de ter endometriose. Aumenta a dor. Porque pode aumentar o sangramento. Menstrua o fluxo, exatamente. Agora, se for o outro tipo de hormônio, de DIU, com hormônio, aí não, porque ela fica sem menstruar ou menstrua pouco, a chance de ter essa endometriose é menor. Então, no caso, se for o DIU, ela falou da dor também, se for o DIU de cobre, pode aumentar a dor sim, porque pode inclusive ter mais cólica, né? Sem dúvida. Se for hormonal, não. Se for hormonal, tá bom. Precisa conversar, assim, com o médico sempre, tirar essas dúvidas. A aula que você deu aqui hoje foi muito especial. Muito obrigado. Por isso eu agradeço demais, viu, doutor José Bento? É um prazer, querida. É sempre um prazer te receber aqui, obrigado, viu? Obrigado. Doutor José Bento, ginecologista, você faz contato também através do site www.drjosebento.com.br e também através do Instagram, @josebento. @josebento. Muito obrigada, meu querido. Até uma próxima, viu? Obrigado. Obrigada, muito bom.